Olá pessoal, sou Maurício Forrovais, cirurgião dentista e divulgo conteúdo para que todos os cirurgiões dentistas também façam estomatologia nos seus consultórios, no dia a dia de suas clínicas. Se você já me acompanha no canal, dá um like aqui, me acompanha também no Facebook, Instagram, YouTube, tem sempre muito conteúdo para ajudar todos os colegas a praticarem estômato no dia a dia das suas clínicas, independente de qual é a especialidade lá que é o carro-chefe da tua atividade. A estômato está inserida em todas as áreas e é muito importante que nós consigamos dar uma atenção integral para os nossos pacientes. Mas a respeito do que nós queremos discutir hoje, uma mudança que acontece no estudo ou na patologia lá dentro do laboratório de patologia. E a gente que está aqui fora, nós que cuidamos do atendimento direto dos pacientes, não sabemos disso ou não percebemos. E é muito interessante saber como as coisas estão mudando lá dentro do laboratório. Na nossa prática aqui, no reflexo do nosso trabalho, a gente continua recebendo aquela folhinha, aquele laudo do exame histopatológico, que hoje vem com uma foto, às vezes duas fotos, algumas informações a mais, mas ao longo do tempo, esse laudo que a gente recebe, ele mudou muito pouco. Ele continua do mesmo jeito, com a mesma cara, do mesmo jeitão. Mas lá no laboratório de patologia, converse isso com o seu patologista, você vai descobrir que as coisas mudaram muito. Houve um primeiro momento onde a patologia ela era morfológica. Se estudava as mudanças, as alterações da anatomia dos órgãos. E daí que vem o nome anatomopatologia ou exame anatomopatológico. Um termo que até hoje é muito empregado, a gente usa ele diariamente, rotineiramente, mas é uma expressão que já está equivocada. Os patologistas eles não fazem mais anatomia patológica. Parece que as peças ainda são, sim, descritas macroscopicamente, são pesadas, são medidas, são cortadas, mas isso não é mais o que contribui verdadeiramente de forma decisiva no processo diagnóstico. Assim foi sendo durante muito tempo. E aí, lá no final do século XIX, foi quando iniciou a fase da patologia moderna, a fase da histopatologia. O pai dessa patologia moderna é um pesquisador conhecido como Rudolf Virchow. E aí o que mudou naquela fase? Bom, os tecidos começaram a ser cortados, começaram a ser corados, e o corante padrão hematoxilina e eosina, são dois corantes, um vermelho e um azul, porque naquele tempo quem dominava o conhecimento era a França. A França era um país imperialista, por incrível que pareça, as lâminas até hoje são coradas com hematoxilina e eosina, que são as cores da França. Quando nós estamos falando da coloração de rotina, lá no laboratório de patologia. Bom, essa fase então da histopatologia, que é o termo que mais corretamente se utiliza hoje, o exame histopatológico, e então a gente recebe o laudo do exame histopatológico e não da biópsia, porque a biópsia é o procedimento cirúrgico. A biópsia é o ato de operar, é a exérese do tecido, total ou parcial. E aí quando esse material vai para o laboratório para ser estudado, o que nós recebemos é o resultado do exame histopatológico e não o resultado da biópsia, porque a biópsia foi o ato cirúrgico em si. E aí então recebemos esse laudo histopatológico com o diagnóstico microscópico ou com o diagnóstico histopatológico da lesão. E até bem pouco tempo as coisas eram assim. Quando chegava lá no laboratório, o patologista poderia optar por novas colorações que não fosse hematoxilina e eosina, porque tem muita coisa que essa coloração não mostra. Ela não mostra, por exemplo, as células de Langerhans que estão no epitélio, que são células muito importantes para a resposta imunológica. Elas não mostram uma série de outras estruturas que são corriqueiras, que estão lá, como por exemplo os mastócitos, a principal célula envolvida no início do processo inflamatório, que é amplamente distribuída e que também não aparece nessas colorações de rotina de hematoxilina e eosina.
E aí o recurso que o patologista tinha era novas colorações, como o tricrômico, o PAS, que é o ácido periódico de Schiff, sim, enfim, vários detalhes técnicos lá que a gente não ficava sabendo. E não fica até hoje. Só que aí o não ficar sabendo, hoje ele foi muito amplificado com a evolução de novas tecnologias e novas formas de exame. Eu não sei como descrever o momento que a gente vive hoje, se é um momento biomolecular, talvez, dos exames laboratoriais, mas o fato é que está mudando novamente o paradigma do estudo dos tecidos, do estudo das doenças. Se a gente fosse dividir isso, então, em alguns momentos, houve, então, aquele momento que nós vivenciávamos um paradigma morfológico, da anatomopatologia, um paradigma histológico, da histopatologia, do estudo, então, das alterações morfológicas da célula, dos tecidos e não mais dos órgãos em si. E agora esse momento que, sei lá, vamos chamar ele de biomolecular, onde estão sendo identificados fragmentos de material genético, sequências de DNA, onde estão sendo identificadas proteínas na superfície da membrana da célula. E aí então se sabe hoje que essa membrana celular é uma estrutura muito rica, não é uma estrutura inerte. A gente pode pensar que a membrana da célula ela é como um envelope, ou como uma parede de azulejos, assim, alguma coisa monótona, mas é absolutamente o contrário. Ela é como fosse um patchwork, uma colcha de retalhos, onde cada cor daquela colcha de retalhos é uma proteína diferente na membrana da célula, com funções diferentes. E isso muda de célula para célula, dependendo da natureza dela. E hoje a preocupação, então, está sendo em traçar o perfil dessa colcha de retalhos, dessa membrana celular, e a partir daí fazer os reconhecimentos celulares. Ou seja, utilizando técnicas mais avançadas, aonde você vai usar a imunohistoquímica, vai reconhecer cada uma dessas proteínas. Mas não é só na membrana da célula. Esse reconhecimento ele pode acontecer lá dentro também, procurando, por exemplo, proteínas do citoesqueleto da célula. Isso mesmo, a célula tem um esqueleto. Esse esqueleto celular se chama citoesqueleto e ele é diferente para cada tipo de tecido, diferente para cada tipo celular. E aí se associa exames como PCR, né, Polymerase Chain Reaction, para amplificar fragmentos de material genético. Tudo isso acontecendo sem que nós, que estamos atendendo o paciente lá na clínica, nem sequer ficamos sabendo dessa tecnologia. A gente continua recebendo aquele mesmo laudo histopatológico, só que hoje em dia ele é amparado por muito mais tecnologia, por muito mais trabalho dos patologistas, o que resulta também num laudo muito mais fidedigno, com muito mais segurança daquilo que nós estamos tratando. Pode parecer que isso é assunto de pesquisa, é assunto acadêmico. Não, isso está já no cotidiano dos nossos atendimentos e a gente que não fica sabendo disso. Hoje no Brasil você não vai ter um tumor de origem mesenquimal, um sarcoma, sem que seja feito um painel de imunohistoquímica para esse tumor, para primeiro identificar nome e sobrenome do tumor e só depois então que a quimioterapia que o paciente vai receber, ela vai ser escolhida. Em qualquer lugar, os tratamentos já estão sendo feitos dessa maneira. Então isso já está presente sim no cotidiano do nosso trabalho. Aí você vai pensar ou vai estudar e vai identificar muitos horizontes diferentes de trabalho, que envolve então a aplicação ou reconhecimento de fatores de crescimento, de citocinas, para saber como as células estão se comunicando, aí então identificar a natureza das lesões e com certeza dentro de sei lá quanto tempo haverá um impacto muito grande na forma de tratamento dos pacientes, porque no momento que você sabe quais são os mediadores químicos usados para que as células conversem entre si, para que uma célula induza a outra de como ela deve reagir, vai ser possível interferir nessa comunicação. Vai ser possível interferir
nesses mediadores químicos, e a forma de tratar os pacientes, a forma de tratar as patologias e as doenças, ela vai ser verdadeiramente revolucionada, ela vai ser verdadeiramente modificada. A gente vai acabar caminhando para aquela cena que existe nos filmes, que você coloca uma substância e a ferida cicatriza, coloca uma substância e a lesão, seja ela qual for, ela é curada, ela desaparece. Muito disso, então, como a gente citou antes, já está presente no cotidiano da nossa clínica, lá do nosso dia a dia. Vai chegar o dia que você vai fazer uma exposição pulpar e com a aplicação de alguma substância ali, você vai ter a formação de dentina, quase que imediatamente a cicatrização daquele tecido pulpar. Será que vai acabar a endodontia? Bom, não sei. Isso aí só o futuro vai nos dizer. Eu sou Maurício Foucault Vaz, publico conteúdo para que todos os cirurgiões dentistas pratiquem estômato no dia a dia de suas clínicas, no dia a dia dos seus consultórios. Se isso fez sentido para você, dá um like nesse vídeo, compartilha, me acompanha no canal do YouTube, Instagram e Facebook. Um grande abraço.